já que a gente tem que achar uma vantagem, né? Que a vantagem seja essa. Boa tarde. A gente vai começar a aula de hoje. Hoje, dia 12 de maio, aula de arte. Eu também coloquei aqui. Deixa eu botar aqui para ficar... Aula de arte, para ficar registrado direitinho. Segundo ano, novo ensino médio. Gabriel, a gente vai fazer a correção da atividade da aula passada. Aí eu queria mostrar para você, deixa eu olhar Ô, aqui. Daniela, eu entrei nesse grupo da segunda-feira, entrei nesse grupo da escola. Ah, esse detalhe eu não peguei, não. Pronto. No caso, você não assistiu a aula, né, semana passada. Então, Não, já que a aula entrei é para segunda-feira. você, já que a aula é só para você, deixa eu mostrar aqui algumas coisas. Você já viu falar do Classroom, Google Classroom? Já, Você já está nele? Não. ainda não. Tá aqui, só tem Sandra, Carleane e Franciele. Então, preste atenção. Você sabe como fazer para entrar? Tem que mais esperar eu receber o link, né, não? Pois é. Tem que receber um link. Peça para mim depois, quando a gente terminar, para eu mandar para você o link, tá bom? Lá no grupo. Porque só tem 3 pessoas e das 3 que estão, nenhuma fez atividade, que é a atividade da semana passada. É complicado. Na semana passada, eu copiei essas... A gente fez várias coisas, né? Tem até aqui. Se você observar aí, eu não sei se você está visualizando. Eu acho que você não está visualizando. Deixa eu apresentar. Eu achando que você estava vendo. Deixa eu apresentar para você o Google Classroom. Pronto, agora vai aparecer. Na aula passada, lá no Google Classroom, quando você entrar no Google Classroom, precisa baixar o aplicativo, tá? Que é o Google Classroom ou o Google Sala de Aula. Aí Já eu vou baixei, mandar já. o link. Vou mandar o link para você entrar na turma. Se você não quiser o link, se você já tiver baixado, deixa eu olhar aqui tem um códigozinho, esse códigozinho aqui. Eu posso mandar para você depois. É só você me pedir depois no WhatsApp que eu mando esse código. Aí, quando você entrar, você vai ter a atividade de todos os professores. Todos os professores que já enviaram atividades estão todas aqui salvas. Se você entrou segunda, você perdeu quarta, quinta e sexta, né? Então, tudo que foi passado durante essa semana anterior está aqui. Aí, o que é que acontece? Por exemplo, em relação a artes, eu postei aqui as perguntas, a atividade, que é para você fazer. Essa atividade é para responder, tirar uma foto e mandar aqui. Aqui também tem os slides que eu passei semana passada. Aqui tem 2 vídeos. Um deu tempo a gente assistir na aula, que foi esse aqui. Dá para você assistir novamente. Novamente não, você não assistiu. Dá para você assistir. E aqui é o que eu vou passar hoje, tá? E aqui tem a aula gravada também, da aula passada. Se você quiser assistir, também tá aqui, certo? Então, tudo tem aqui. Inclusive, quando terminar, entrou mais um. Olha aí que coisa boa. Aí, quando terminar, eu vou fazer a mesma coisa, quando for à noite. Postar os slides de hoje, postar os vídeos que a gente vai assistir hoje e postar a aula gravada, tá certo? Então, tudo vai ter aqui no Google Classroom. Jaiane, que entrou aqui, minha memória é muito pouca, deixa eu olhar se Jaiane está no grupo. Não está também. Jaiane, me explique por que você ainda não entrou no Google Classroom. Não é Jaiane o nome da pessoa que entrou agora? Está escrito Jaiane. Pronto, que ela não responde. E agora? Será que ela não está ouvindo? Será que ela não tem microfone? Jaiane? Tem jeito não. O negócio é falar sozinha, tá vendo, Gabriel? Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Deu para entender, Gabriel? Quando terminar, eu mando o link para você entrar no Google Classroom. Aí lá você vai fazer a atividade no caderno e aí você envia a foto por lá,
Também posso mandar, ai, chegou mais uma, graças a Deus. Também posso mandar o link, né, para você, um videozinho explicando como é que faz para postar as atividades lá. Eu acho muito complicado, eu tenho aqui 3 alunos. Sandra, que entrou agora, eu tenho Gabriel, que não fez atividade porque não sabia, não estava na última aula, e tenho Jaiane, que não responde. Falo sozinha, ela não me responde. Eu fico me perguntar como é que a gente corrige uma atividade se o aluno não fez, tá? Então, a gente vai falar, como eu disse em algum momento na aula passada, não é para pesquisar essas atividades, é falar o que você acha, o que você entende. Então, vamos fazer isso. Alguém poderia me dizer, no geral, o que é que entende que seja arte? Para eu não estar falando sozinha? O que é considerado arte? O que é que vocês entendem por arte? Ninguém. Desse jeito não é correção. Alguém poderia me responder a questão 2? Para que serve a arte? Questão 3, por que fazemos arte? E questão 4, por que consumimos artes? Alguém poderia ajudar fazendo a correção da atividade? Respondendo o que acha? Porque aqui é o que acha. Não tem uma resposta pronta, uma resposta correta. Alguém? Ó, o ano passado, a gente começou dando aula online, do mesmo jeito que a gente está começando esse ano. E começou também passando as atividades. Toda semana se passava uma atividade. Chegou a um ponto que os alunos não faziam, não participavam da aula, aí se parou de fazer atividade, se parou de dar aula, e quando chegou no final do ano, foi aquela agonia. Inclusive, algumas pessoas estão devendo ainda as atividades do ano passado, porque não fizeram. Então, assim, vocês já são grandes, é a turma de ensino médio, segundo ano, está em vocês quererem participar da aula ou não. Eu não tenho condições de corrigir uma atividade, que é uma atividade, uma resposta pessoal, com vocês calados. Tem que, a partir de vocês, fazer a correção. Ou, a partir de vocês, dizerem, eu não quero assistir a aula. Também pode. Mas aí, tá em vocês. Não sou eu que vou dizer, não vou dar aula. E aí? Alguém poderia me ajudar na correção? Não, né? Também nem falo sim ou não. Tá bom. Vamos para prosseguir. Vou passar o vídeo. Esse vídeo era para a gente assistir um vídeo na aula passada. E aí nós vamos assistir agora o segundo vídeo, que não deu tempo de passar na última aula, porque, como eu disse, não deu tempo. A gente vai assistir agora, porque o nome do vídeo, inclusive, é Para que serve a arte? Que ajudaria vocês, esse vídeo está postado no Google Classroom, ajudaria vocês a entender um pouquinho o que seria a arte e para que ela serve. Vamos ouvir, já que vocês gostam só de ouvir. Olá, para que serve a arte? Me faço essa pergunta desde que comecei a carreira de professor, escritor, cozinheiro, ou o que quer que seja. Para que serve a arte? Pode ser a escultura, a arte plástica, a literatura, a dança, a música, enfim. Seria apenas um registro de cultura de uma época? Seria entretenimento? Um pouco de crítica de costume? Vaidade? Busca de conquista política? Ideologia pura e simples de uma certa facção cultural? Para que serve a arte? Em literatura, vamos encontrar no século XVI a literatura de viagens. É um registro histórico, tem um caráter documental. Na Semana de Arte Moderna, em 1922, vamos encontrar a arte com a função de destruir dogmas antigos, refundar o conceito de arte, não só no Brasil, como também em outros lugares do Ocidente. Para que serve a arte?
ela serve realmente para alguma coisa? Muda a vida das pessoas? Por que gostamos de música? Por que gostamos da dança? Por que vamos absorvendo fotografia, comprando livros de poesia ou lendo romances? O que se quer quando se consome arte? O que se quer quando se produz arte? Essa é uma provocação que pretendo responder um dia. Até breve. Tá vendo? Por esse pequeno texto, né, pequeno vídeo, a gente percebe que não é uma pergunta fácil de se responder. Se o professor faz anos que tenta responder e ele não consegue chegar num denominador do que é arte, para que serve a arte, imagine nós que vamos começar agora a tentar entender isso. Vou mostrar uma imagem para vocês, porque eu não sei se eu comentei, vocês estavam na aula, eu comentei, não sei se vocês se lembram. São 3 anos do ensino médio. O primeiro ano, a pergunta que vocês estudaram para chegar no final do ano e me responderem é justamente essa pergunta aqui, ó. O que é arte? Nós passamos o ano do primeiro ano do ensino médio inteiro tentando descobrir o que é arte. No segundo ano, a gente vai responder essa pergunta: para que serve a arte? Tá? Então, durante o ano inteiro, nós vamos estudar textos, ver exemplos, assistir vídeos, sempre buscando responder essa pergunta que o professor até hoje não sabe, né? Vai continuar buscando responder. Para que serve a arte? O que é que vocês visualizam aqui nessa imagem? O que é isso? Vocês estão de brincadeira, vocês vão passar a aula todinha calados, sem participar. Vocês estão de brincadeira. O que é essa imagem? Realmente ninguém vai participar da aula? Vou esperar. Eu tenho mais de meia hora para esperar vocês responderem a questão. É uma aula. O que é que vocês veem nessa imagem? Qual o significado dessa imagem? Eu não sei, não. Você nunca viu nada disso? Nem isso aqui, ó, aqui embaixo? Já, mas não lembro mais, não. Você não sabe o nome, o que é isso aqui? Né? Coisa de Deus, Gabriel. Então, realmente, a gente precisa estudar muito. Porque isso aqui é uma imagem de um sarcófago. Isso aqui é no Egito. Então, a gente tem aqui uma múmia. Eu tenho certeza que você sabe o que é. Não entendo por que você disse que não sabe. E aqui nós temos o sarcófago. É o local onde eram enterrados os faraós. Tá? O corpo deles era mumificado. E aí, do jeito que a gente tem hoje nos cemitérios, os túmulos, isso aqui era o local onde os faraós eram enterrados. Me admira um aluno do segundo ensino médio dizer que não sabe o que é uma múmia. Como a gente viu, né, como a gente estudou, ou deveria ter estudado no primeiro ano, o conceito de arte depende de muitos fatores, como os contextos históricos, culturais e sociais, variando de acordo com a época e o local em que ela se dá. Esse conteúdo que vocês estão vendo, essa imagem que vocês estão vendo, tanto essa primeira, que tinha o sarcófago, como essas próximas que eu vou ler, são todas retiradas do livro. O livro vocês vão ter acesso, o livro físico, é para ir na escola buscar, no dia que Joca marcar, provavelmente segunda-feira, e também tem um livro em PDF que foi colocado lá no Google Classroom, tá? Então, quem quiser ter acesso a esses conteúdos que eu estou lendo agora, aí vocês
tem esses conteúdos no livro. Voltando à leitura. É por isso que há tantos movimentos artísticos e tantas manifestações diferentes, cada uma colocando em pauta os mais diversos questionamentos e a sua visão sobre o que é arte. O mesmo acontece quando falamos sobre o papel que a arte desempenha na sociedade. Por isso, podemos dizer que a finalidade da arte é relativa ao contexto em que ela está inserida. No Egito Antigo, por exemplo, que é aquela imagem que nós vimos, as esculturas e as pinturas murais, vocês viram que as paredes eram todas pintadas, contavam fatos da vida dos deuses e da vida dos faraós, revelando para nós hoje um pouco de sua cultura e do seu modo de entender a arte. Para eles, ela servia para a comunicação com os deuses e para valorizar o deus do faraó. O poder do faraó. Então, voltando para cá, já que vocês nunca ouviram falar nisso. Nós temos aqui, isso aqui foi mumificado, isso aqui é uma pessoa, era uma pessoa, ela faleceu, era um faraó. O faraó é como a gente tem hoje um rei, um presidente, era a pessoa que governava uma determinada localidade. Esse faraó, ele, quanto mais rico, maior era o local onde ele era sepultado, maior as riquezas ele levava para esse local. Então, lá, além de ter o corpo dele, ele não entra em decomposição, o corpo, ele fica mumificado, então ele permanece com a mesma, entre aspas, aparência, e aí essas imagens falam um pouco sobre a história de vida do faraó, porque ele acredita que dessa forma ele está, além de colocando a importância dele, né, através desses desenhos, ele também está se comunicando com os deuses em que ele acreditava. Não existe como a gente um único Deus. Existiam vários deuses, ok? Então, a arte, nessa época, a função do Egito Antigo era valorizar o poder do faraó, como está dizendo aqui, e fazer a comunicação com os deuses, tá certo? Então, era a forma que eles encontraram de contar um pouco da vida do faraó, certo? E graças a Deus que existia esse tipo de arte, porque a gente consegue entender, aprender algo do que acontecia naquela época por conta dessas pinturas, certo? Aqui a gente já está em outra época. Aqui é a época do Império Romano. Essa imagem aqui também acontece num sarcófago. Sarcófago é como a gente tem os nossos túmulos, tá certo? Essa imagem, então, naquela época do Império Romano, também existia a pintura nos sarcófagos. Só que aqui não é mais para valorizar a riqueza, o poder do faraó. Aqui é para difundir, ou seja, espalhar valores cristãos. Ao longo de séculos, os diversos períodos artísticos também expressaram a fé cristã. Então, aqui a gente tem uma imagem de Jesus Cristo e das ovelhas que ele estava pastorando, ok? Então, observe a diferença do tipo de arte que era feita e a função. Lá no Egito Antigo, valorizar o poder do faraó, e aqui, difundir valores e fé cristã. Eu tenho aqui um tipo diferente de arte. Aqui é um livro, são duas imagens, 2 páginas de livro. Vocês vejam que é um livro, porque ele está escrito. Os livros, antigamente, eles eram escritos à mão, não tinha impressora, vamos dizer assim, não tinha gráfica, né, que reproduzia em grande quantidade. Para vocês terem um livro, para você ter registrado alguma história, algum conhecimento, eles tinham que registrar através do próprio punho, em livros. E aí, para ajudar no entendimento daquela história que ele estava passando, eles faziam essas imagens detalhadas, extremamente detalhadas. Se você observar aqui, olha os galhos. Eram muito detalhadas. E existe um nome específico para esse tipo de ilustração que era feita, que eram chamados iluminuras. E a gente vai ler um pouquinho agora do que está no livro sobre as iluminuras. Durante a Idade Média, o principal espaço de preservação da cultura ocidental eram os mosteiros católicos, reforçando a função da arte como um modo de difusão da fé cristã. Então, lembrando, Igreja Católica predominante na Idade Média,
os locais onde as pessoas, os estudiosos da igreja moravam eram nos mosteiros, e eram lá que eles faziam os estudos e a arte. Então, o que é que os monges, que eram as pessoas religiosas que viviam nos mosteiros, faziam? Eles transcreviam livros, fazendo várias cópias. Como eu disse, você quer ter 3 livros, você tem que copiar o assunto 3 vezes, a fim de preservar os saberes da antiguidade, tanto grego como romano, e as verdades cristãs para a posteridade. Então, é aquela história, eu tenho algo para contar, que eu descobri, por exemplo, uma receita, né? Então, eu tenho uma receita não de comida, nesse caso, era uma receita para cura, por exemplo, né? A cura de uma doença. Então, eles iam lá e escreviam no livro, registravam essa receita, geralmente de plantas, de ervas medicinais, para que ficasse preservado esse conhecimento dele. Quando ele morresse, o conhecimento não ia embora. Para enfeitar esses manuscritos, os monges faziam ilustrações ricas em detalhes e cores, que são as chamadas iluminuras. Então, quando ouvir falar em iluminura, já lembra. É a ilustração, são os desenhos muito coloridos que existiam nos livros na Idade Média. Com a Renascença, que surgiu nas cidades italianas de Florença e Siena, a individualidade de cada artista passou a ser valorizada. Entretanto, existiam regras estilísticas que precisavam ser respeitadas e que variavam de cidade para cidade, formando um conjunto chamado de escola, como a escola de Siena, a escola de Florença, a escola de Milão. Então, na Renascença, cada artista ele fazia algo individual. E aí, essa tipo de arte que ele fazia tinha que seguir uma determinada regra que era trabalhada, que era ensinada através das escolas. Cada cidade, cada localidade tinha uma escola diferente e os artistas que estudavam lá seguiam as regras que se impunham. A arte, nessa época, também difundia a fé na Igreja Católica, mais gradativamente, também passou a retratar os valores da burguesia que começava a surgir. Observe a importância, desde o Império Romano, da Igreja, o quanto tudo que é relacionado à arte está relacionado à Igreja Católica. No século XVII, na Itália, surgiu a arte barroca, fruto do movimento conhecido como Contra-Reforma. Só um minutinho. Desculpem. No século XVII, na Itália, surgiu a arte barroca, fruto do movimento conhecido como Contra-Reforma, uma reação à reforma protestante que pregava novas doutrinas cristãs na Europa. Para atrair novos fiéis, a Igreja Católica passou a financiar a produção de obras de arte de temática cristã e a construção de igrejas requintadas, cheias de ornamentos e ricamente decoradas com madeira, pedras preciosas e ouro nas colunas. Então, vamos entender historicamente esse momento. A Igreja Católica predominava, era ela quem impunha os conhecimentos, inclusive era ela quem detinha os conhecimentos, era através dos monges nos mosteiros que tinham acesso aos livros que eram manuscritos, e aí surgiu um movimento chamado Contra-Reforma que disse não é porque a Igreja Católica está dizendo isso que é obrigada a ser verdade, que pode ser de outra forma, e aí a Igreja Católica, para continuar na soberania, ela pagou, ela financiou os artistas para produzirem obras de arte. Ainda mais, já existiam as obras de arte da igreja, né, voltadas com aquela finalidade cristã, de expandir a Igreja Católica. E agora, você tendo, como diz assim, um concorrente, aí é que você vai fazer propaganda da sua igreja, né, da sua ideologia. Aí ela começou a financiar essas obras de arte. É por isso que a gente tem, principalmente as antigas, igrejas extremamente ornamentadas, com imagens riquíssimas, com pedras, com ouro, né? Com objetos de madeira, mas que são extremamente caros, justamente nessa visão que a Igreja Católica tinha de mostrar quem é que mandava, quem é que podia, quem era melhor, enfim.
Desde o século XIX, entretanto, a função da arte ocidental vem mudando radicalmente. Hoje em dia, ninguém mais faz arte pensando apenas em valorizar a Igreja Católica ou apenas em difundir os valores cristãos. Os artistas passaram a questionar a finalidade da arte praticada até então, que mais que tudo servia para valorizar os poderes instituídos. Então, a arte era para pessoas ricas, para essas pessoas ricas mostrarem o poder delas e continuarem e permanecerem ainda mais ricos. Com o seu trabalho e sua união, buscaram a liberdade de expressão e abriram possibilidades infinitas para a criação artística. Então, surgiram pessoas, porque sempre é assim, alguém que em algum momento diz, não, isso está errado, não pode ser assim, tem que ser diferente, isso não está certo do jeito que está. Então eles disseram, não, eu não sou obrigada a só fazer imagem de santo, só imagem de Jesus Cristo, eu posso fazer uma arte pensando em outra coisa que eu quero discutir, outra coisa que eu quero mostrar, outro sentimento que eu tenho. E aí se juntaram esses grupos de artistas e passaram a modificar a arte, fazer uma arte diferente. Então, quando a gente pensa sobre a finalidade da arte, ou seja, para que serve a arte hoje, a gente não pode esquecer de que ela dialoga com a vida e que, por isso, ela não está afastada dos fins éticos, ambientais e sociais. Ela vai estar sempre falando sobre alguma questão nesses sentidos de ética, meio ambiente e a vida social. Mas ela também pode falar sobre política e sobre religião, tá? Então, o artista pode falar sobre o que ele quiser e com a ideia que ele quiser, não é mais aquela visão voltada para uma única coisa específica. Em outras palavras, pode ser vista como um exercício de liberdade, permitindo a nossa livre expressão. Então, se você quiser falar sobre algo, você está se sentindo incomodado com algo, você pode criar uma arte pensando nisso. Você é livre para fazer arte para criticar, fazer arte para sensibilizar, fazer arte para as pessoas rirem, fazer arte para as pessoas chorarem, fazer arte para as pessoas ficarem com raiva, para as pessoas refletirem. Cada um hoje tem a liberdade de fazer arte para o que quiser. Caderno na mão, caneta na mão, tarefa de casa. Anotem. Tarefa de casa, leitura das páginas 142 e 143 no livro, que vai ter todo esse conteúdo que eu acabei de explicar. E você vai escrever a função da arte em cada uma dessas épocas que eu discuti hoje. Falei sozinha. Para que servia a arte no Egito Antigo? Para que servia a arte no Império Romano? Para que servia a arte na Idade Média? Para que servia a arte na Renascença? Para que servia a arte no século XVII e no século XIX? Lá no livro, nas páginas 142 e 143, tem todas essas respostas. Você vai anotar no seu caderno a pergunta, essa pergunta que tem aí, e aí depois você responde no caderno, tira uma foto e manda lá no Google Classroom a foto da sua atividade respondida. No caso, vocês têm 2 atividades já devendo, tá certo? Já tem a atividade da semana passada, que precisa ser enviada, e a de hoje. Vocês têm uma semana. Quando for quarta-feira, eu vou fazer a correção das 2 atividades. Aí eu gostaria que todo mundo tivesse respondido e enviado lá. Quando você terminar de responder, ou melhor, quando você terminar de copiar o que está no quadro, aparecendo para vocês, vocês vão responder a lista de presença que está no bate-papo, colocando o nome completo de vocês. Não coloque só o primeiro nome, ou o nome do meio. Coloque o nome completo de vocês, porque é a lista de presença. Terminando de copiar, terminando de colocar o nome na lista, vocês podem sair, a aula está encerrada, porque infelizmente vocês não falam, e eu não vou me desgastar falando sozinha. Uma aula exige diálogo. Eu não vou ficar falando sozinha.